Abra comigo sua Bíblia em João 13. Eu acredito muito que hoje vai ser uma noite de tratamento para nós, como igreja, como CPRV, como família, como corpo. Acredito que vai ser uma noite de quebrantamento. Vai ser uma noite de servir. Vai ser uma noite de ministrar uns aos outros. É por isso que você tem que estar com o teu coração bem aberto para que o Espírito tenha a fazer. Não sou eu, não é o louvor, não é a música. É o que o Espírito tem para fazer. Obrigado. É o que o Espírito tem para fazer nessa noite. Ele quer fazer algo em nós. Ele quer mexer nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Ele quer mexer, Ele quer limpar, lavar a nossa alma. Pode voltar a luz. João 13, versículo 1. Versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia voltar, que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça e todo o meu corpo. Disse-lhe Jesus: Aquele que se lavou não necessita de lavar senão somente os seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se, então, seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis dessas coisas, felizes são os que as praticam. William, por favor. Onde estão os servos, aqueles que servem a casa do Senhor, aqueles que servem ao reino? Onde estão? Pode levantar a mão comigo. Onde estão os ministros do Senhor? Cadê os ministros? Você pode levantar? Você que serve, você também é ministro. Pastor Mateus falou isso aqui ontem, da outra vez que ele veio, ele também falou. Aquele que vem aqui trazer uma água está ministrando.
para aquele que está ministrando a palavra. Onde estão os discípulos de Cristo? Onde estão os discípulos? Tem discípulos de Cristo comigo aqui hoje? Onde estão aqueles... Aqui, William, por favor. Põe aqui, ó, na ponta. Onde estão aqueles que vão se colocar na posição de discipular? Tem alguém aqui que está entendendo o tema vida na vida e vai se colocar na posição de discipular? Então, com vocês que eu quero falar nessa noite. Uma bacia, uma toalha e um pouco d'água. Sabemos que a nossa igreja tem uma missão, uma visão e valores a serem cumpridos. Bem resumidamente, a missionária Ana Paula está ali com a camisa, e a minha eu usei ontem, e aí não tinha condições de usar ela hoje. Mas a gente resumiu em missão, visão e valores: amar, servir e discipular. Jesus estava à mesa ceando e fez o ato de lavar os pés dos discípulos. Então ali tinha discípulo e discipulador. Uma das coisas que Jesus faz com esse ato de lavar os pés dos discípulos, e eu já vou entrar um pouco melhor nisso depois, era ensinar sobre a arte de servir. E aí nesse texto, João 13, Jesus faz esse ato de lavar os pés. Depois da metade do texto, Jesus fala sobre aquele que iria o trair. E vale ressaltar que ele não deixou de lavar os pés daquele que iria o trair. E o final do texto, Jesus termina falando sobre amor. Sobre os discípulos amar uns aos outros. Porque ele já sabia que ia partir. E aí lá para o final, versículo 30 e alguma coisa, ele fala, 34, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui Jesus estava com os seus discípulos, aqui Jesus estava falando sobre servir, e aqui Jesus estava deixando um novo mandamento, antes dele partir, que era amar. Qual é a visão, a missão e os valores da nossa igreja? Amar, servir e discipular. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Jesus aqui, a palavra é muito simples, querido. Então se o Espírito Santo não for suficiente para entrar nas entranhas do teu ser, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, do teu coração, se isso não for suficiente, junto à palavra, porque eu vou ministrar nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. Não vou contar uma historinha para você. Não vou falar do que eu fiz hoje ou deixei de fazer. Eu vou ministrar a palavra. Então, se a palavra e o espírito dele não for suficiente para entrar, limpar, curar, mexer, te moer o teu ser, se isso não for suficiente, aí já é uma outra pregação. Mas vamos lá. Jesus aqui quis ensinar sobre humildade, sobre servir e sobre entender que não há no reino dele um maior que o outro. Jesus quis ensinar que não há no reino dele um que tem uma patente maior que o outro, um cargo maior que o outro. A igreja instituição institui cargos por uma questão de organização, e que de certa forma a Bíblia nos ensina isso. Mas se a gente olhar para o reino, e se a gente for falar da arte de servir, não existe um maior que o outro. E Jesus vem retratar isso nesse texto de uma forma muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Jesus quis nos ensinar algumas coisas com esse ato. O texto diz que ele levanta,
Ele coloca de lado as suas vestes, então ele se despiu. Só que fala de um momento de intimidade entre discípulo e o seu Senhor, o seu discipulador, melhor. Ele se despiu, pegou uma bacia, pôs água e começou a ensinar os discípulos. Começou a lavar o pé de um por um. Eu vou falar aqui rapidamente, acredito que de duas coisas que Jesus quis ensinar para nós nesse texto. E essas duas coisas, e todo o contexto dessa mensagem vai nortear o nosso ano de 2024, que é ano de ser vida na vida. Aqueles dois corações estão ali, um próximo do outro. Eu até ia pedir o Vitinho, esqueci. O Vitor está fazendo tanta coisa. Falei, não vou incomodar ele não, que eu também não vou ter tempo de mandar. Mas eu ia pegar um vídeo eu acho que ia ser difícil, dois corações, mas eu vou pegar um vídeo de dois corações, mas pulsando assim, ó. Pulsando os dois, um do lado do outro. Pra gente ver aqui e refletir um pouco. Mas não deu, mas a imagem é suficiente. Imagina que ele está pulsando ali em 3D. No versículo 9, Simão Pedro diz, Senhor, lava não só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. E aí Jesus diz, calma, aquele que se lavou, ou seja, aquele que tomou banho, não é necessário, só vou lavar os pés. E a gente sabe que era costume daquela época. Existiam casas que tinham servos somente para lavar os pés daqueles que chegavam. Porque o chão era de barro. É como se fosse hoje, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, depois da chuva que teve. Então você chegava na casa do outro para fazer o vida na vida, você chegava com o pé sujo. Então, às vezes, tinha ali um servo, ou quando não tinha o servo, tinha pelo menos uma bacia com água e uma toalha para você lavar os seus pés. E era tido naquela época como se aquele que ficasse ali somente para lavar os pés era o menor de todos. E Jesus é lindo porque em todo o seu ministério que ele passou aqui na terra fazendo vida na vida, ele pregou por meio de parábolas, ele pregou com as suas atitudes, ele operou sinais, maravilhas, curas. E Jesus ele estava sempre usando de comparações, comparando uma coisa com a outra, para nos fazer entender um reino que não é dessa terra, um reino que é do céu. Por exemplo, ele diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, olha só, não tem nada a ver com isso, eu não vim para isso. Eu sei que está difícil vocês entenderem, eu imagino Jesus querendo falar assim, mas ele era Jesus, né? Domínio próprio dele 100%. Se fosse o Alex, com certeza, olha só, é difícil entrar na tua cabeça, mas até eu ir embora acho que tu vai entender, que eu não vim para esse mundo. O meu reino é do céu, então César, dá a ele o que é dele, e dá a Deus o que é de Deus. Uma hora você vai entender o cabeça dura, mas Jesus ele era mais. Por isso que a gente fala que a gente tem que ser como Jesus, porque o domínio próprio, paciência, mansidão do cara estava 100%, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Então Jesus ele vem nos ensinar através desses atos. E mais uma vez, já perto dele partir, ele vem e faz esse lindo ato, dizendo assim, ó, pode ter, eu não quero saber com quem vocês vão falar daqui para frente, se vai ser César, se vai ser quem vai ser, se vai ser o senhor, o escrivão, a mais alta patente. Eu não quero saber, o mais estudado, o menos estudado, o servo que fica na porta, aquele que trabalha lá nas malhadas e ninguém vê, eu não quero saber com quem vocês vão lidar daqui para frente. Eu quero saber que todos esses são iguais, vocês são iguais a eles. Eu sei que se eu falar, vocês não vão entender muito bem. Eu imagino Jesus, né? Hoje, se fosse eu, no caso, Jesus, ele nunca ia falar assim. Eu sei que vocês não vão entender muito bem comigo falando, então vamos lá, vamos fazer. Sabe o servo que fica na porta, que vocês desdenham dele? Pois bem, nós somos iguais a ele, não tem maior e menor. Então, por isso a gente vai fazer o seguinte, vamos lavar os pés um dos outros. Eu imagino eles, meu Deus, como assim? Aí vem Simão Pedro e fala assim, Senhor, não lava só meus pés não, lava logo minha cabeça, meu corpo, minha mão. Eu imagino que ele estava assim, esse cara vai lavar meu pé, me lava logo todo.
É Jesus que está aqui comigo. Se Jesus está aqui e quer lavar meu pé, joga água logo de uma vez. Às vezes é assim que o pecador entra aqui. Às vezes é assim que você, evangelista, encontra um pecador na rua. Muito provavelmente foi assim que você chegou a encontrar com Jesus um dia. E às vezes quando eu prego eu te faço lembrar disso. Lembra do dia que Jesus te encontrou? Não para você olhar para o teu passado, que eu acho que não tem deleite nenhum nisso. Eu acho que não tem orgulho nenhum nele. Mas serve para a gente refletir de onde Deus nos tirou para onde nós estamos hoje. Então, é você olhar para quando você encontrou Jesus e imaginar, cara, se eu ia pedir para Jesus lavar, era só meu pé não, ia me lavar todo. Mas aí, como se não bastasse Jesus muito inteligente, ele poderia ter, então tá bom, vem cá te jogar água logo aqui, já que você quer, então vamos embora. Mas como eu costumo dizer, Jesus não dá ponto sem nó, querido. E tinha um motivo para ele lavar só os pés, que era para dizer o seguinte, não precisa lavar cabeça, mão, corpo, precisa lavar só os pés, porque você já veio limpo, vocês vieram limpos, porém, não todos. Então aqui ele já estava falando de Judas, que ele já sabia que Judas ia traí-lo. Então a primeira coisa que Jesus ele quer nos ensinar com esse texto, com esse ato, antes de voltar para o Pai, é para nos ensinar o valor de ser lavado na vida espiritual. O valor de ser lavado espiritualmente. É para nos ensinar o valor da limpeza da alma em relação às contaminações do pecado e as contaminações que a nossa própria mente cria. Como David chamou aqui na frente algumas pessoas para orar, por uma questão de insônia, ansiedade, questões que envolvem a alma. Envolvem sim uma questão psicológica e física, de saúde, mas também estão ligados a problemas da alma. Então Jesus ele veio com esse ato para falar o seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero mostrar que através desse ato vocês vão ser lavados. Vai lavar o espírito, vai lavar a alma, vai lavar teu coração. Então se você estava ansioso, depois de hoje você não vai ficar mais. Então se você precisava de cura na tua alma, depois de hoje, você não vai precisar mais. E não é porque, eu imagino Jesus falando, não é porque sou eu que vou lavar teu pé, não. É porque nós vamos lavar um dos outros daqui para frente. É porque a gente vai fazer disso um ritual, aspas, natural entre nós daqui para frente. Então não é porque sou eu, Jesus, estou aqui. Na verdade é por causa da mesa. Porque eles estavam na mesa. Então aquele que precisava de cura, precisava ser lavado, remido, eu imagino Jesus, a partir de hoje, isso vai estar resolvido. Mas não é porque eu estou aqui não, porque é justamente isso que eu quero falar também, é que não tem um maior que o outro. Então aquilo, as maravilhas, os sinais e curas que eu fiz, vocês farão ainda maiores. Então a questão aqui não sou eu, a questão aqui é a mesa. É o compartilhar na mesa, que foi o que Jesus fez ao longo do seu ministério com os seus discípulos. Então a primeira coisa que Jesus quis ensinar para nós com esse ato nesse texto foi sobre ser deixado, lavar o seu espírito, sua alma e ser curado. Então vai aqui já uma dica para você que está com o coração aberto para receber essa palavra e que precisa de cura. Vai já aqui uma dica, uma sugestão para você que entrou aqui com a tua alma abatida. Vai aqui já uma dica para você que entrou aqui e está sendo amassado pelos seus problemas, pelas suas dificuldades ou pelo processo no qual você está inserido. Vai uma dica aqui para você que deixou as contaminações desse mundo, deixou o pecado te sujar, a um ponto de que você entra num culto desse e você já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Você não consegue mais discernir o que é o Espírito falando e o que é a tua carne. Porque você está tão sujo.
Mas fica tranquilo, porque apesar de você estar querendo nesse momento ser totalmente lavado, cabeça, corpo, mão, Jesus falou, calma, calma, calma. Lavar os pés é suficiente. Porque também não é nem sobre a água, é sobre a mesa. Então talvez você que chegou aqui nessa condição de alma, de corpo, de cura no seu corpo, de cura na sua alma, de uma contaminação pelo pecado, talvez o que você está precisando daqui para frente é de mesa. É de sentar à mesa, deixar ser discipulado. Talvez o que você está precisando é deixar ser ensinado na mesa. Talvez o que você está precisando é lavar os pés de alguém e deixar seus pés serem lavados. Versículo 10, Jesus diz, disse-lhe Jesus, aquele que se lavou não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós está limpos, porém, não todos. Então aqui até o próprio texto, acho que no versículo 11 ou 12 se refere e explica o porquê que Jesus falou isso. Ele já estava se referindo a Judas, que iria o traí-lo. Então Jesus se refere dessa forma porque ele já sabia que Judas iria o trair. E aí a minha pergunta para você nessa noite é: quem é você na mesa? Quem é você na mesa onde tem discípulos e discipuladores? Aquele que somente precisa ser lavado os pés ou aquele que precisa ser totalmente lavado? Você só tem os pés sujos ou a sua mão também está suja porque você já está pensando, tramando em traí-lo? Quem é você na mesa? Até quando a tua vida e as tuas escolhas vão trair Jesus? Porque a nossa vida é totalmente para a honra e glória dele. A nossa vida é para a glória de Deus. O Cristiano muito bem ministrou e nos ensinou aqui no ofertório que as nossas finanças são para a glória de Deus. O nosso servir aqui dentro é para a glória de Deus. O nosso caminhar lá fora é para a glória de Deus. As nossas ações no trabalho são para a glória de Deus. A forma como a gente leva a vida e a nossa conduta são para a glória de Deus. Então quem é você na mesa? Você tem duas opções nessa noite, querido. E eu nem preciso te intimar elas, é porque elas são muito óbvias mesmo. Ou você vai sair daqui limpo, ou você vai sair daqui e vai continuar sujo. Porque nessa noite, não só nessa noite, mas desde o ano passado, toda vez que alguém sobe aqui para ministrar a palavra, tem uma mesa aqui, ó. Nós estamos na mesa. Toda vez que nos reunimos aqui às 7h30, 6h30, conferência, culto normal, reunião, escola bíblica, toda vez que nós nos reunimos como família CPRV, nós estamos na mesa. Deus está nos tratando. Deus está nos levando a um tempo de tratamento. Vamos caminhar. Outra coisa que Jesus nos ensina nesse texto, e é muito simples, é sobre humildade e serviço. Versículo 3 ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que praticam.
Aí eu perguntei aqui no início, cadê os servos? Precisa levantar a mão, calma. Perguntei, cadê os servos? A gente levantou a mão. Cadê os ministros? A gente levantou a mão. Mas às vezes, querido, você ama tanto servir. Cantar, tocar, segurar a plaquinha, pregar, orar por alguém, ministrar sobre alguém, trazer água aqui, ficar no kids. Você ama, eu amo servir, Daniel. Olha, tem uma coisa que, fogo cerrado no meu peito é servir. Isso aí não sai de mim. Você ama estar na comunhão dos irmãos. Daniel, eu venho nos cultos, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Mas será que o seu nível de servidão, será que o teu coração de servo realmente está servindo e amando ao ponto de lavar o pé do discípulo que está do teu lado? Somos todos discípulos aqui nessa noite do Mestre Jesus, amém? Você levantou a mão comigo no início, eu marquei, tá? Mas eu amo servir, eu venho aqui, cara, eu chego cedo, eu faço. Você está servindo e amando realmente ao ponto de se colocar no nível, aspas, mais baixo para lavar o pé do irmão que está do seu lado? Porque às vezes a cura na alma, a cura no corpo físico, às vezes aquele que precisa ser lavado está do teu lado. Mas está faltando mesa, está faltando lavar o pé. Jesus foi específico em dizer que não existe maior e menor. Jesus foi específico em dizer que o servo não é maior que seu senhor. O enviado não é maior que aquele que o enviou. E aqui ele ratifica a trindade, em que são 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E não existe maior ou menor, existe 3 em 1. Deus não quer somente o teu serviço, querido. Deus quer o teu coração. Sabe por quê? Porque eu entendo que esse momento que Jesus fez foi um momento para colocar à prova o coração daqueles que estavam à volta dele. E graças a Deus o coração da maioria foi aprovado. Porque tinha Judas no meio, né? Eles estavam caminhando já com Jesus ao longo do ministério de Jesus, servindo. Quando Jesus fez o primeiro milagre, eles estavam. Quando Jesus fez milagres, eles estavam. Quando Jesus curou, eles estavam. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam. Quando aquele homem desce pelo telhado da casa e ele sai dali curado, Jesus estava. Quando aquela mulher passa por baixo da multidão para tocar na orla das vestes de Jesus, porque ela precisava de cura, eles estavam. Então eles estavam servindo. Tem um texto que eu amo muito, que é quando Jesus passa e fala: ei, vocês estão pescando aí, né? Deixa a rede e vem, siga-me. Eles deixam a rede e seguem Jesus. Eles deixaram para trás aquilo que era subsistência, aquilo que eles faziam para subsistir, para o seu sustento. E eles deixam e vão. Então eles estavam na posição de dizer: eu sirvo, rapaz. Jesus levanta às 5 da manhã para querer fazer devocional, eu estou lá. Jesus fala que vai andar para outra cidade, para o vilarejo, a gente vai na canelada. Jesus inventa de fazer multiplicação de pão e peixe, que aquele menino só tinha um negócio, dá um trabalho, caramba, eu quero uma multidão terrível. Qual era o tamanho da multidão? 5.000, entre homens e mulheres, entre homens. Eles estavam servindo com Jesus
Rapaz, Jesus inventou negócio de multiplicação. Rapaz, era tanta gente, a gente chegou no final, a gente teve que voltar para ver se quem estava no início realmente foi servido, porque a gente se desencontrou que era tanto pão. Jesus ia puxando e o pão ia aumentando, a gente ia andando. Jesus inventou cada coisa nesse tempo que a gente estava com ele, rapaz. O homem era brabo. Mas a gente estava lá servindo, tava. A gente serviu até o fim, cara. Com todo o nosso coração. Aí Jesus pega e fala, show de bola. Vocês serviram mesmo, sabe? Vocês, vocês serviram. Mas agora vamos ver um negócio aqui. Vamos ver aqui se esse coração está no serviço mesmo. Vamos ver se esse coração está amando mesmo. Vamos ver se o que eu ensinei para vocês foi suficiente. A gente passou tanto tempo junto. A gente vai fazer o seguinte aqui hoje. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Jesus tira a roupa, cinge com a toalha, pega a bacia, põe água. Eu vou lavar o pé de todos vocês. E mais, assim como eu vou lavar os vossos pés, vocês vão lavar um dos outros. E Jesus começa. E aí, teu coração está no servir mesmo? Porque o coração de Jesus estava no servir ao ponto de se rebaixar, porque a gente é assim, a nossa humanidade, ela olha para a sociedade dessa forma. O servo que fica na porta para lavar o pé é o menor. Mas Jesus, o cara que anda com Jesus, que é discípulo, esse cara também, quando ele chegar, tu dá uma moral para ele, que o cara anda com homem, né? Então, tem que servir o cara. Mas o coração servo de Jesus falou para ele, agora a gente vai ver serviço mesmo. Vamos lá, lavar o pé. Imagina a cara de espanto. Deus não quer somente o teu serviço, querido. Ele quer teu coração. E o coração de Jesus naquele dia estava em descer e lavar os pés um dos outros. E aí, como eu tento sempre ser o mais reflexivo nas minhas mensagens, tentando ser mais fiel possível naquilo que Deus colocou no meu coração, eu te pergunto, como Ele me perguntou. Foi a pergunta que eu ouvi do Espírito. Nos dias em que eu estive refletindo e pensando sobre o que Deus tinha para o dia de hoje. Você só tolera o teu irmão? Ou você realmente está disposto a derramar o seu coração ao coração dele? Você só tolera o seu irmão ou lava os pés dele? Porque a gente está falando de vida na vida. A gente está falando de mesa. A gente está falando de se despir, de estar um com os outros. Mas não por tolerância. Deus está nos convocando, querido, para um novo tempo. É muito claro que Deus está inaugurando uma nova estação para a família CPRV. Agora, você está realmente preparado e disponível a viver essa nova estação? Porque nessa nova estação você vai precisar entender que você vai ter que lavar o pé de quem está do teu lado. Mas aí, de repente, eu não sei como é que está hoje, que às vezes pode não estar, de repente aconteceu alguma coisa. Mas talvez hoje seja muito fácil o pastor Humberto lavar os pés da pastora Rose. Ali, casal, família, estamos juntos, está tudo bem. 60 anos de casado, já tem nem mais problema. Depois passa 50, um já conhece o outro, já foi, tem nem briga, tudo, Então vai ser tranquilo, eu conheço. Agora, nessa nova estação que Deus está inaugurando para a CPRV, Ele tem nos prometido enviar pessoas. Ele tem nos prometido fazer com que essas cadeiras venham ser cheias. E aí vão ter outras pessoas que vão entrar por aquela porta. Nós estamos disponíveis. O nosso coração de servo está disponível a lavar os pés dessas pessoas? Você está disposto a se colocar nesse lugar de serviço? Você está disposto a sair da mesa, não no intuito de deixar a mesa, mas de lavar os pés do outro?
Você está realmente disposto a derramar o teu coração no coração do outro? Porque isso é vida na vida. Lavar os pés é fazer isso aqui acontecer, ó. É o teu coração alinhado e derramado, pulsando com o coração do outro. O teu coração de servo está disponível a viver isso em 2024? Porque isso é vida na vida, querido. E aí lá no versículo 34, 35 e alguns outros, Jesus vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Obrigado, querido. E que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos. Então, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Jesus linka aqui o fato de ser conhecido como discípulo dele ao fato e ao ato de lavar os pés uns dos outros e amar uns aos outros. E amor é decisão. Como eu dei o exemplo aqui dos pastores, que tem quantos anos? 34 anos de casado. Eles estão 34 anos decidindo amar um ao outro dia após dia. Porque amor é decisão. Amor sim é afeto. Quando a Valdirene viu esse lindão na época que ele era uma coisa linda de Jesus, ela se apaixonou. E a paixão está ligada ao afeto. Está ligado àquilo que você vê no outro, teu coração pulsa. Mas o amor que se desenvolve é através da decisão. E é por isso que é difícil você julgar aquele que é traído e decide perdoar e continuar. Porque não fui eu e nem você que instituiu família. Foi Deus. Então olhar a situação do outro faz parte, a gente olha. Sei que às vezes a gente sabe que o outro não vive uma situação tão ok assim. Mas aí a gente quer julgar a decisão do outro em perdoar e seguir em frente. Ah, mas foi traído, eu nunca vou aceitar isso. Pois bem, não aceite. Mas Jesus lavou o pé de Judas. Eu e você vivemos traindo Jesus com as nossas escolhas. E mesmo assim ele tem mesa, bacia, água e graça para nós. A grande questão, querida, é que nós não desenvolvemos esse nível de amor nas nossas relações. Eu sei que o exemplo que eu citei de um casal vai muito além disso. Existe muita coisa que envolve. Talvez um marido agressivo, um histórico já de repetidos acontecimentos. Eu sei que vai muito além disso. Não estou aqui banalizando esses fatos. Mas no final das contas tudo envolve o amor. E o fato de decidir. Não só aquele que decide perdoar, mas também aquele que decide deixar as suas práticas e se tornar uma nova pessoa. A grande questão é que nós não desenvolvemos esse nível de amor nas nossas relações. Eu não desenvolvo esse nível de amor com o Alex. Eu tolero o Alex. Ele é legal, gente boa, tem umas ideias legais, fala bem, tem um papo legal. De vez em quando ele fala uns negócios que eu gosto. Mas no final das contas eu só tolero o Alex. Eu não desenvolvi um amor com o Alex de mesa a ponto de servi-lo com o meu coração, a ponto de servi-lo lavando os pés dele. As nossas relações afetivas têm um amor raso, limitado. Vai machucar, eu sei a palavra, eu sei que vai. Machucou aqui, vai machucar aí.
Mas se precisa de cura aqui, eu acho que também precisa ir. A gente vai precisar amar um pouco mais nessa nova estação que a gente está entrando. Talvez a mensagem de hoje não termine como a de ontem, você vindo aqui na frente pedindo por fogo, batismo, dons, revelação, palavra de sabedoria, dom de cura, pulando, caindo. Mas de uma coisa eu sei, alguém vai sair daqui curado. Porque para a gente seguir o ano como a gente precisa, vivendo vida na vida, a gente vai precisar se curar das nossas dores emocionais, das dores que amarram a nossa alma. Mas isso é para aqueles que querem viver essa nova estação como igreja, como CPRV, como família, como corpo. Mateus muito bem aqui falou, ratificando o que eu também pincelei na minha pregação de domingo retrasado, falando sobre ser igreja, sobre ser corpo. Eu iniciei falando sobre os desigrejados, sobre a quantidade de desigrejados que existem no Brasil hoje, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Aqueles que se feriram com a igreja, aqueles que se chatearam com o pastor, aqueles que entenderam que a igreja não está fazendo bem lá o papel dela. Mas é que ele não sentou na mesa para lavar o pé de ninguém, aí ele saiu. Mas é que quando alguém quis lavar o pé dele, provavelmente ele se colocou na posição de não merecimento. Mas isso é graça, querido, é o favor imerecido. Não tem um aqui que esteja hoje que vai entrar que não mereça sentar na cadeira e deixar o seu pé ser lavado. Não tem um que está aqui ou que vai entrar que não mereça sentar na mesa que nós como família estamos, a mesa da comunhão, a mesa do partir do pão. E aí o Duque falou, como eu falei, sobre igreja. Porque a igreja sou eu. Ele até deu o exemplo da parede, muito bem colocado. A igreja sou eu, então eu oro em casa, meu dízimo, eu compro umas cestas básicas e dou ali na esquina. Quando eu vejo alguém no sinal, eu dou um dinheiro, é assim que eu dizimo. E em casa ali eu faço minha oração antes de dormir. Mas eu me lembro de que a igreja, não é só eu e você, a igreja é o corpo. E o dedo fora do corpo, dedo sozinho aqui agora, ele vai morrer. E a parte que ele deixou vai ficar ferida. Então a igreja é corpo. Eu e você sim somos igrejas enquanto corpo. É como quando eu explico para os meus alunos sobre harmonia e melodia. A harmonia são vários sons juntos. Melodia são sons consecutivos. Então uma voz, ela só faz melodia, é uma nota por vez. Mas um grupo de vozes faz uma harmonia. Então a voz, ela é melódica, harmônica, enquanto em grupo. Nós somos igreja, mas só nos tornamos realmente igreja do Senhor Jesus enquanto corpo. Por isso congregar, por isso a comunhão, por isso sentar à mesa. Deus quer Deus quer nos levar a outro nível, querido. Eu falei isso no primeiro domingo aqui. Eu acho que quando alguém faz aniversário, ou quando o ano vira, quando até uma estação, né, verão, inverno, outono, quando a estação vira, eu acredito que é uma chance de recomeço, uma chance de iniciar algo novo. E nós estamos aqui celebrando 18 anos dessa casa. 18 anos se passaram, pessoas chegaram, pessoas foram embora. Teve quem chegou no início e está até hoje. Teve quem chegou na metade e já saiu. Teve quem saiu porque não entendeu que deveria ter seu pé lavado ou lavar o pé de quem estava do seu lado. Mas teve quem saiu porque entendeu que precisava lavar o pé de outros em outra geografia. Porque entendeu que precisava inaugurar outra mesa.
Teve quem saiu da mesa e hoje não participa de mesa nenhuma. E não sabe o que é ter o seu pé lavado. Está cheio de ferida, cheio de mágoa, cheio de dores, cheio de pecado, cheio das amarras que Satanás coloca através do pecado. Mas teve quem saiu entendendo que precisava inaugurar um novo tempo de lavar o pé em outro lugar. E tem quem está aqui hoje, que é eu e você. Você está comigo? Foi fraco, mas a pregação não é tão fervorosa assim, então tudo bem, eu vou aceitar. Mas tem alguém comigo? Porque Deus está, Ele não quer. Preciso até me corrigir. Deus não quer inaugurar uma nova estação para a CPRV. Deus está inaugurando um novo tempo para a CPRV. E eu e você fazemos parte disso. Claro, se eu e você vamos decidir fazer parte disso. William, pode trazer, por favor. Não deixe a sua mente se desprender desse lugar. Não deixe o seu coração se desprender desse lugar e do ambiente que está sendo gerado aqui. Porque essa palavra é muito simples. Mas é a palavra que o Senhor trouxe nessa noite para te prometer um tempo novo. Para inaugurar na tua vida uma nova estação. Para inaugurar na tua vida um tempo novo. Para inaugurar na tua vida um tempo de cura. Um tempo onde você vai sentar na mesa curado. Um tempo... Chega mais para cá, Tiago, por favor. Põe aqui desse lado aqui. Isso. Outra pode pôr aqui do lado. Um tempo onde Jesus vai trazer cura para a tua vida. Um tempo onde você... De lá para cá. Um tempo onde você precisa entender melhor o que é servir. Um tempo onde você serve. Põe para cá, ó, Igor. Aqui, do lado de cá. Isso. Isso, para cá. A cadeira e a bacia. Isso. 2 para cada lado. Deus quer inaugurar um novo tempo. Só que hoje é o dia. Hoje é o dia de você realmente pensar e refletir se teu coração está alinhado como o coração dos discípulos estavam naquela mesa. Porque a escala todo mundo cumpre. Agora, coração de servo para lavar o pé do irmão que está do seu lado, eu não sei se é todo mundo que tem. Mas como eu falei no início, hoje é noite de tratamento. Hoje é dia de lavar pé. Hoje é dia de lavar pé. Então sim, eu vou te convidar para vir aqui, eu vou. Eu vou. Mas fica tranquilo, vai dar tempo, eles vão cantar. Eu vou ser o primeiro a lavar pé enquanto eles cantam. E depois, quando eu voltar aqui, eu te convido. Você aproveita esse tempo e esse ambiente que está sendo gerado aqui, e eu peço que os intercessores já fiquem ligados. É o tempo em que você vai refletir e orar, para entender se você é aquele servo que precisa realmente alinhar teu coração com o coração de servo que Jesus tinha. Ou talvez você é aquele que está com o teu coração alinhado, mas está com a tua alma doente, está com as tuas emoções mexidas. E essa água é uma água sim comum, foi tirada da cisterna. Não ficou no monte, dentro da garrafa 3 dias, não foi ungida. É uma água comum, mas o Jesus que falou lá em João 13, não foi sobre a água, não foi sobre a bacia, foi sobre a mesa, foi sobre a comunhão. Foi sobre o ato de se colocar como o menor, porque Deus está inaugurando um tempo novo para a CPRV, mas para esse tempo, e fica tranquilo, você não precisa dar glória, que eu sei que você não vai dar, mas para esse tempo, para a gente viver um novo nível e mais alto, a gente vai precisar se colocar no nível mais baixo. Tem crente aqui comigo? Vamos. Meu coração eu entreguei.
Feche seus olhos. Existe um ambiente sendo gerado. Pode continuar. O momento de música no culto não é para mexer com o teu coração. O acorde que eu faço ali não é para mexer com a tua emoção, não. A música no culto é para gerar um ambiente. Talvez você ainda não sabia disso. A música no culto é para gerar um ambiente. Um ambiente de cura, um ambiente de quebrantamento. Um ambiente de derramar o teu coração. Então aproveite esse momento. Aproveite esse momento e deixe ser envolvido por esse ambiente que está sendo gerado aqui. Esse é o momento de você refletir, querido. Esse é o momento de você refletir, querido. Esse é o momento de você olhar para o que foi ministrado aqui e ver se precisa ter alinhamento no teu coração. Esse é o momento de refletir. Se você precisa lavar o pé de alguém, se você precisa descer ao mais baixo nível e lavar o pé de alguém, porque lavar o pé do outro significa perdão, significa dizer para o outro, eu sou teu servo, significa dizer para o outro, cara, você até me feriu, de repente você nem sabe disso, ou fez sabendo, mas eu estou aqui para lavar o teu pé, eu estou aqui porque eu preciso de cura, porque você me feriu, mas eu vou ser o primeiro a te servir. Lavar pé significa receber cura. Daniel, meu coração está fechado, minha alma está triste, abatida. Vem, querido. Deixe ter seu pé lavado. Ou se coloque na posição de lavar o pé de alguém. Agora você que decidir vir aqui ter o seu pé lavado, lembre que Jesus falou, nós vamos lavar o pé uns dos outros. Então esteja disponível para ser curado com o seu pé lavado, mas também esteja disponível para lavar o pé de alguém, porque alguém precisa daquilo que vai ser derramado aqui. Pode ficar no seu lugar, reflete mais um pouquinho. Deixa essa canção falar ao teu coração, porque eu vou ser o primeiro.